Boa noite, meus queridos telespectadores, web espectadores. Estamos aqui na tentativa de construir um podcast. A gente não sabe ainda o que é isso. O importante é a gente tentar passar informação que seja útil para vocês. E seguindo o padrão da nossa série de mensagens, que é sem tempo para nada, a gente vai tentar arrumar um tempo de te ajudar a organizar as coisas da tua vida. E eu trouxe um convidado especial hoje, diferenciado, que é ele, Felipe Chaves, mais uma vez aqui. Tá virando moda, né? IEB, né? Bater palma. É. Tá virando moda. Tá gostando. Tá gostando. Mano, esse cara aqui, ele é de uma sabedoria fora do normal. Por isso que ele sempre é convidado para o nosso programa, né? Mestre dos magos, né? Então, qual é a promessa da gente hoje? Promessa como assim, cara? Então, a gente promete hoje o quê? Entregar uma ideia de como elaborar uma agenda proativa. É isso aí. E é interessante que a gente, já entra com essa palavra, a nossa promessa. E aí a gente já entra no Salmo 15, né? Exato. Já podemos entrar. Ou seja, já entrei numa enrascada. Sim. Com certeza, amigo. Não deveria ter feito isso. Mas a nossa mentalidade não é simplesmente a produtividade, que é o que está em alta, né? E que é bacana, é interessante, faz sentido, ajuda a gente a resolver vários problemas da nossa vida, ter um ritmo de produtividade, inclusive. O próximo episódio da série vamos falar justamente sobre isso. Mas a grande questão aqui não é quão produtivo eu sou, mas quão eu sou confiável para as pessoas. Esse é o grande desafio. A gente não precisa ter a agenda simplesmente para ser produtivo. A gente precisa ter agenda para cumprir com a nossa palavra. Esse é o desafio. Pra galera que tá voando, galera que tá voando aí no Salmo 15, passar um pouquinho o que é o porquê do Salmo 15, porque dessa questão da promessa. Tem uma partezinha no Salmo 15 que é um tapa na cara da sociedade, que inclusive você tocou nesse assunto no nosso encontro passado, né? Falou do seu relacionamento, mas enquanto você falava eu lembrei de quando você deu um tapa em mim com o Salmo 15. Eu não, o próprio Salmo, né, cara? E fala aí um pouco sobre o Salmo 15 aí pra gente. Discorre um pouco pra galera não ficar voando, pra galera se ambientar, pra gente entrar nessa questão de cumprir promessas, de criar uma agenda proativa e que você honre com sua palavra, não só com as outras pessoas, mas também que honre suas promessas consigo mesmo. Uhum. O Salmo 15 é um salmo de... Os salmos, na verdade, são músicas, né? São músicas e eram cantadas, assim, em procissões. E nessa ocasião, especificamente, o Davi, que é quem compõe esse salmo, ele levanta um questionamento, né? Quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Então, a ideia aqui é, tipo assim, quem são as pessoas ou os tipos de pessoas que relacionam com Deus a ponto de ter intimidade com Ele? Quem são os tipos de pessoas que têm uma conexão mais forte com Deus? É mais ou menos isso uma tradução aqui da pergunta do Davi. E aí ele começa a descrever nos próximos versículos as características dessas pessoas. Das pessoas que têm um tipo de conexão com Deus um pouco mais profunda. E aí uma dessas características é aquela que a gente encontra aqui no versículo 4, né, na parte ali final do versículo 4, que ele diz o seguinte, que é aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Agora é interessante que se você for dar uma lida por extenso no Salmo 15, você, pelo menos eu senti que essa parte fica deslocada do texto, que vem lá justo, íntegro, tal, que não se beneficia em cima das outras pessoas. E aí você chega numa parte em que você tem que cumprir sua promessa, mesmo que você saia prejudicado. Eu senti isso um pouco deslocado do texto, ó.
até começar a refletir e perceber a complexidade nisso. Uhum. Que Porque são características, né? Nossa, a complexidade dessa passagem do Salmo 15 é... Se você parar para analisar, é uma pequena frase que ela pode mudar toda a sua vida. Exatamente. Porque assim, como eu disse, o lance aqui não é tentar montar uma agenda para ser mais produtivo. Isso também é legal. Mas montar uma agenda para cumprir a minha palavra. Porque não é raro, o Rodrigo, nós nos comprometermos com tudo que a gente vê. A gente se compromete com o curso, a gente se compromete com a avó, a gente se compromete com a esposa, com os filhos, entendeu? Com parentes, com o pessoal do futebol. E a gente vai se comprometendo e não vai mensurando isso. Com o passar do tempo, se esse é o nosso fluxo, a gente não consegue estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, a tendência é as pessoas não confiarem mais na nossa palavra. A gente ser aquele tipo de pessoa que, ó, eu vou lá. Não, a gente já sabe que você não vai. As pessoas já não esperam mais. Então, esse tipo de pessoa, ela não demonstra ou não reflete o caráter do nosso Deus. Porque o nosso Deus é um Deus que cumpre o que promete. Essa é a grande tônica. Então, porque Deus é assim, nós precisamos ser assim. E a agenda talvez é uma ferramenta para nos auxiliar nisso. Então, refletindo a respeito do Salmo 15, eu vi 2 pontos, né? Primeiro é a imagem do homem perante a Deus e a imagem do homem perante a sociedade. Sim. E o segundo ponto, que é o que me instigou bastante, que eu disse, não, pô, isso aqui não existe não, pô, isso é um desafio. Mesmo que saia prejudicado, sim, isso é uma miséria, pô. Miséria um negócio desse, pô. Mas é o que tá... Aí eu disse, não, beleza. Inclusive, parando para analisar, eu vi... Tipo assim, eu sou um cara que eu gosto de cumprir com minha palavra. Tá? Pelo menos em relação a ser pontual. Se eu marco um horário, o tempo que você me conhece, eu posso até... É mais fácil eu faltar do que eu chegar atrasado. Você, ó, de última hora dizer, ó, não vou não. Que isso também é um erro. Sim. Mas... Se eu marco para 7, 7h30, eu tô lá. 7h30. Se eu marco para 7h30, eu tô lá 7h30. 7h29, que nem eu marquei hoje contigo. Tava aqui. Então é algo que eu tento levar. Só que eu fui percebendo que, em relação aos de fora, eu sempre tentei cumprir com minha palavra. Mas deixava falhar dentro de casa. Uhum. E aí, quando eu peguei isso, foi um Parece papo, que não precisa ter palavra, né? Porque os de casa vão entender, né? Tem que entender. Sempre entendem. Então, com o passar do tempo, a gente vai magoando mais e mais os de casa, porque a gente está mais preocupado em como a gente vai ser visto pelo mundo lá fora. E os que se preocupam. Ainda tem os que não se preocupam nem com o de casa, nem com o de fora, nem com nada. E aí, diante da situação em que ocorreu comigo, de não cumprir com a palavra com uma parente minha, que tu me apresentou o Salmo 15, que eu ainda... moleque. Tem que contar a história, Rodrigo. Eu sou moleque, pô. Eu gosto de ousadia. Que o cara ser ousado com o próprio pastor tem que ter. Tá eu em minha casa, na companhia do. Infelizmente hoje ele não pôde estar presente, o Wildec. Nosso barbeiro aí das estrelas da IEB. Wildec Souza, põe o arroba dele aí, se você quiser ter um corte personalizado a domicílio. Joga o arroba dele aí, o Deck Souza. E o Deck tava cortando meu cabelo, o Felipe chegou, sendo que eu tinha marcado um compromisso com minha irmã. E aí, Felipe encostando, e o Deck tinha acabado de cortar meu cabelo. E aí, Felipe encostando e disse, ó, tá sujo aí mesmo, tem como eu cortar minha barba, fazer minha barba aí? Eu digo, arrocha. E aí, enquanto o Deck fazia a barba do Felipe, minha irmã chegou, porque eu tinha marcado de ir pra academia com ela, sendo que antes desse compromisso que eu tinha marcado com ela, eu já tinha furado com ela outras vezes. E ela chegou toda pronta pra ir pra academia, e aí, bora? E eu falei, pô, eu vou não, ó. Tô com visita em casa, ninguém, eu tava com preguiça mesmo. Aí já menti. Tô com visita em casa e tal, você tem que entender, e sei o que e tal. Ela ficou com raiva. Foi embora, esbravejando e etc. E aí Felipe virou pra mim, aí com a maior calma do mundo, ele disse, amigo,
Pega a Bíblia no teu celular aí. Inclusive, faz isso aí em casa agora. Abre o Salmo 15 e lê aí pra mim, por favor. Aí eu olhei pra cara do Felipe e disse bem assim: por que tu não pega teu celular e lê, amigo? É muita ousadia, viu? Aí Felipe, não, eu quero que você lê. Eu digo, beleza. Eu não queria ler porque eu sabia que ia ser um tapa. Eu já sabia. Ele pedindo aquela tranquilidade. E aí fui lendo, até que chegou nesta parte. Cumpre suas promessas mesmo quando é prejudicado. Eu digo, que miséria. E o bicho me pegou no pulo do gato. E aí isso me encabulou. E aí eu comecei a refletir muito sobre esse assunto. Só que eu fiquei... O que me encabulou, Felipe, foi a parte do mesmo que saia prejudicado. Uhum. Até então, eu entendi até de muito tempo de vida. Com sua palavra. Tipo, isso é algo que foi construído. É cultural, né? É cultural, é histórico, é algo enraizado da nossa cultura. Uhum. Cumprir com... Hoje não mais. Hoje a galera tá... Se não fizer um contrato bem amarrado... A galera tá nem aí. Hoje a palavra já não vale mais como antes. Mas é algo que é cultural, essa questão de cumprir com sua palavra. Mas essa parte do mesmo que saia prejudicado, macho. Isso apertou minha mente. Isso apertou minha mente demais. E aí eu fui refletindo a respeito. E aí eu vou até comentar algo que eu cheguei nessa reflexão e eu queria que tu transcorresse um pouco sobre isso. Uhum. Que aí eu pensei, mesmo que saia prejudicado, então o que foi que eu fiz? Eu disse, vou começar a honrar meus compromissos, mesmo que eu saia prejudicado. Então eu comecei a honrar todos os meus compromissos. Só que eu fui vendo que eu marcava muitos compromissos. E tava... Não pensava sobre. Não, eu saía marcando sem pensar. Eu tava vivendo através de uma agenda... Reativa. Minha agenda era reativa. Hoje a gente vai ter a missão de apresentar para vocês uma maneira de criar uma agenda proativa, mas eu estava vivendo a vida de uma maneira reativa, ou seja, o que aparecia eu tentava colocar no meu dia a dia. Uhum. E aí o que foi que eu percebi? Cumpra a sua palavra mesmo que você saia prejudicado. Na minha forma de refletir foi o que, Major? Mano, se eu estou sendo prejudicado e eu tenho que cumprir minha palavra, então eu tenho que pensar melhor antes de marcar meus compromissos. Antes de dar os sims, né? Antes de dar os sims. Que aí você até falou sobre isso. Que Jesus falou isso. Porque o sim é sim e o não é não. Que o nosso sim seja sim que o nosso sim seja sim. E o nosso não seja não. O que passar disso é do capeta. E aí, essa questão do mesmo que não saia prejudicado, o que é que tu acha disso? Cara, eu acho que é uma boa reflexão, uma boa aplicação. Porque o fato é justamente esse, né? Para o nosso tempo, é uma aplicação muito contemporânea, inclusive. E a maior parte das pessoas fazem isso. Elas preferem não passar pelo constrangimento de dizer um não e arcar com os riscos de ser prejudicado por não ter dado esse não. Entendeu? Porque é muito difícil hoje você ser sincero na nossa cultura. Nossa cultura tem muita dificuldade. Então, gente que tem uma necessidade de aprovação e que tem dificuldade de dizer não, cara, ela vai se amarrar num monte de demandas e o máximo que ela consegue, se ela for uma pessoa organizada, é justamente o que você mencionou. Montar uma agenda reativa, em que ela vai, tipo um imã, né? Puxando o compromisso, e aí ela não tem mais tempo para viver o que ela precisa viver. É interessante você falar isso, porque se a gente for puxar para aquela tríade do tempo, a pessoa vai estar vivendo apenas no círculo da urgência e no círculo da circunstância. Exatamente. Ou seja, a pessoa que trabalha com agenda reativa, o importante é zero. É zero, não tem tempo para o importante. Então, assim, é um desafio. Porque aí, quando você tem essa reflexão, peraí, então se eu tô dizendo sim, eu vou ter que ir até o fim. Então eu tenho que ter cuidado com o meu sim. Eu não sou obrigado a dizer sim. Então, peraí, esse compromisso, essa agenda, essa tarefa é de fato importante? Ela faz sentido? Ela tem um efeito bacana? Ela tem um resultado bacana?
Eu não tô falando que agora a gente só vai fazer coisas produtivas. Não tô falando disso. Porque nem sempre o que é importante é fazer coisas produtivas. Às vezes assistir um episódio de uma série é algo importante pra você. Você precisa disso. Você precisa talvez de cochilar O 10 nosso, a o 15 nosso minutos. criador descansou? Exatamente. Nós precisamos. Isso também são tarefas importantes. Então, só que aí a gente precisa migrar dessa agenda imã, agenda reativa, e agora a gente sentar diante da tela de um computador, de uma planilha do Excel, de um Google Agenda, de uma folha de papel, um monte de post-it diante de um aparelho. Eu não sei como é que vai ser a ferramenta. Mas agora você vai determinar, peraí, como é que eu distribuo o meu tempo? Né? Como é que meu tempo é distribuído? Tem algumas coisas que você não tem controle. Então, você vai estar no trabalho, você vai ter que dormir em algum momento do dia, você vai ter que almoçar, entendeu? Então, como é que você distribui o seu tempo? E aí, a partir de então, você vai saber quanto tempo você tem disponível. E aí, como você vai usar esse tempo disponível? E aí você vai escolher as suas prioridades. A minha prioridade é essa. Então, às vezes, é gostoso, é maravilhoso sentar no sofá e assistir um troço. Só que, se eu não cuidar, eu nunca vou fazer atividade física. Então, eu decido que é uma prioridade sair para caminhar na terça, na quinta e no sábado. Eu decido fazer isso. Então, tá lá na minha agenda, é minha prioridade e eu simplesmente vou. Tá na minha agenda. Eu decido isso. Fulano te ligou, quer que você faça um favor, um negócio pra ele, ou então te chamou pra um outro troço, que é bacana também. Peraí, isso é bacana, mas a minha prioridade hoje tá sendo essa caminhada. Então eu vou dizer não, na lata. Cara, hoje não dá pra mim. Nesse horário não dá pra mim. Desculpa aí. Não vou poder ir contigo, porque eu tenho um compromisso. Mas você vai fazer o quê? Eu vou fazer caminhada. Cara, eu não acredito. Você vai fazer... Sacanagem. Tá de sacanagem, né, cara? Você vai fazer caminhada, não vai sair comigo. Vou, cara, é importante pra mim. É importante isso. Então, se a pessoa é amiga, ela vai entender. Ela vai entender, inclusive vai te encorajar. Então, assim, é um outro jeito. A grande diferença é que numa agenda reativa, as demandas vão chegando e você as encaixa no tempo. A proativa, você determina as prioridades e depois organiza seu tempo. Agora, antes da gente entrar nessa questão da agenda proativa, a complexidade do não é tão interessante que até amigos que se dizem amigos se afastam dessas pessoas. Sim. Porque quando você aprende a dizer não, quando você aprende a ser mais seletivo e essas pessoas elas estão na amizade por conveniência, tipo, elas estão pouco se importando para o teu bem-estar, apenas para o delas, e quando você começa a cuidar de si, tirar um tempo para se priorizar, essas pessoas são as primeiras a cair fora, a pular fora do barco. Então vamos entrar aqui na agenda proativa, porque é o seguinte, todo mundo tem as mesmas 24 horas. Certo. Todo mundo tem as mesmas 24 horas. Uhum. E aí, como criar uma agenda proativa, meu amigo? Amigo, isso aqui é uma tarefa muito específica. Muito específica. É algo muito individual. Então, a melhor coisa a se fazer é ser sincero. Porque, assim, o tempo não é uma brincadeira. Essas 24 horas não são subjetivas. Ok? Se você gastou 8 horas dormindo, amigo, você não tem mais aquelas 8 horas. Entendeu? Não tem. Você gastou 8 horas dormindo e 8 horas no trabalho, você não tem mais 16 horas no seu dia. Então, e é interessante que pouca gente tem noção disso, mas 8 horas de um dia é um terço do dia. É um terço do dia. Se você dorme 8 horas e trabalha mais 8 horas, você já gastou 2 terços do teu dia. 2 terços de um dia. Ou seja, se você vive... Isso colocando uma pessoa que trabalha 8 horas. Põe uma conta fácil aí. Vamos lá. Uma pessoa que vive... 75 anos. Vai lá. Ela, 50 anos, ela... Se Trabalhando 25 anos ela dormiu e 25 anos ela trabalhou. Os outros 25 anos... Ela é o que sobrou aí pode ter ficado assistindo TikTok ou vendo meme. É possível. É muito possível. Ai, meu Deus. É muito possível. O cara rir, mas infelizmente é a verdade. É a verdade. Então, assim, a questão de encarar o tempo com sobriedade
não é simplesmente uma obrigação nossa, mas é a única chance da gente viver uma vida com significado. É a única chance. Se você não encara o tempo com sobriedade, não incorpora um ser humano das exatas aí, pelo menos na forma de lidar com o tempo, você não vai ver significado na vida, cara. Porque você vai desperdiçar segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, a vida. Essa é a dimensão. Porque a gente pensa que 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos é uma bobagem. Mas 3 pedaços de 20 segundos formam um minuto, amigo. Entendeu? E isso vai formando o tempo. Quando a gente tem essa noção, cara, a perspectiva de gastar 2 horas numa tarefa idiota que não leva a lugar nenhum muda completamente. Peraí, se eu gastei 2 horas numa coisa que não tem sentido, não faz sentido pra mim, eu tenho agora, tirando o horário, o tempo que eu gasto dormindo e o tempo que eu uso no trabalho, eu só tenho 6 horas. Eu acho interessante quando você faz o exemplo do dinheiro. Uhum. Faz aí para quem não teve a oportunidade, a resenha do dinheiro, que fica bem visível bem mesmo. Claro, é tipo, você tem 100 reais e aí de repente você escolheu gastar 30 reais. Agora você só tem 70. Você só tem 70, você não tem mais 100 reais. Você tem 70. Ah, eu gastei mais 20, pronto, acabou, você só tem 50. Entendeu? A diferença entre o tempo e o dinheiro é que o dinheiro eu posso conseguir mais 50 e voltar a ter os 100. E o tempo você não tem mais essa opção. Depois que ele foi, já era. Ele não volta. Entendeu? Aí que nem você falou, aquela questão dos 19 anos. Nunca mais você vai ver seus 19 anos na sua vida. Nunca mais. Acabou, cara. Eu fiz aniversário hoje, acabou. Eu já não sou mais o mesmo nunca mais. Entendeu? Essa tem que ser a nossa perspectiva da vida. E aí você começa a valorizar o tempo. Sabe o que é que eu tenho percebido? Muitos conhecidos, muitos mesmo, diversos conhecidos alegam acharem que estão com TDAH. Sendo que a maioria dos casos é só falta de organização de tempo, falta de organização de agenda. Porque o que é que rola? Na nossa mente, sou meio leigo, mas andei assistindo algumas aulas. Eu vou até indicar aí o cara, Eslen Delagnori, vou pedir para deixar o arroba depois, que é meio complicado o sobrenome deste indivíduo. Certo. Ele é um neurocientista e ele fala algo bacana sobre a questão da agenda. Que ele fala que quando a gente está focado em algo, o que está focado, o que nos apresenta a informação a ser obtida é o córtex frontal. O córtex pré-frontal é onde armazena as informações. Ele é ativo, ele envia gatilhos. Quando você tem uma vida desorganizada, ele vai bombardeando o seu córtex frontal com diversos gatilhos. Um exemplo, eu tenho uma consulta marcada, eu tenho uma renovação de uma CNH, eu tenho uma viagem marcada e eu não coloco isso no papel. Eu tento organizar tudo isso na minha mente. Então, quando eu estou sentado estudando, lendo um livro, lendo a Bíblia, fazendo o que for, a partir do momento que eu não tenho minha vida organizada, o meu córtex pré-frontal começa a me bombardear com essas informações. Tu tem que se lembrar daquela consulta. E aí tu perde o foco. Acabou. Agora, quando tu tem tua vida organizadazinha numa agenda, que eu acho interessante que esse Eslen, ele fala que a agenda é como se fosse um córtex pós-frontal. É como se fosse uma parte externa do cérebro. Um extensor do cérebro. Um HD externo. Então, o que rola? Quando você tem uma agenda bem organizada, quando você está aqui estudando, que a tua mente te bombardeia, tu tem que lembrar dessa consulta. Na mesma hora tu bloqueia ela. É como se fosse um escudo dizendo, já está anotado na minha agenda, meu celular vai me alarmar, vai me avisar, ou quando chegar o dia eu vou saber, então não preciso me preocupar com isso agora, então eu posso manter o foco no que eu estou fazendo agora. Acabou. E muitas vezes as pessoas que acham que tem TDAH é só isso. É a falta de organização. Exatamente. E é um desafio, porque quando a gente pensa no nosso tempo, a gente pode mensurar ele de 3 formas. Como é que a gente lida, né? A gestão disso.
Tem coisas que são compromissos que tem hora marcada. Então é uma ida ao médico, é chegar no trabalho, sei lá, coisas assim que tem hora marcada. Eu vou jantar com fulano de tal, vou almoçar com Beltrano, vou encontrar com um cliente tal, em tal lugar. É um compromisso. Tem outras coisas que são tarefas, não são compromissos, são tarefas. Eu posso fazê-las depois. É consertar a porta, é encher o litro, é fazer tal coisa. São tarefas, é uma outra dinâmica. E tem aquela coisa dentro da gestão do tempo que eu chamo de sede de informações. Sede de informações. Que é onde eu anoto, onde eu tenho gravado uma parte do meu cérebro sobre todas as áreas da vida. Eu fiz uma aula hoje inaugural de um curso de gestão de tal coisa. Então, beleza, eu vou assistir essa aula, eu tenho que ter um lugar onde eu registro essa aula, os conhecimentos adquiridos ali. Eu recebi um e-mail importante. Onde é que eu mando esse e-mail? Vou deixar lá na caixa de entrada? Eu vou salvar lá. Quando eu precisar, será que eu vou lembrar onde está? Entendeu? Eu assisti uma palestra aqui agora e um slide da palestra, de tudo que foi dito. Um slide me chamou a atenção. Onde é que eu coloco esse slide? Eu vou criar um grupo de WhatsApp para mim mesmo e vou colocar lá e lá eu vou encontrar tudo? Será que vai ser fácil encontrar isso daqui a 3 anos? Entendeu? Então, se vai estar lá. Se vai estar lá. Então, assim, a gente precisa pensar que quando o assunto é tempo, a gente precisa pensar ele dessas 3 formas. Como eu organizo as tarefas que eu executo no meu dia a dia, como eu organizo os meus compromissos e como eu organizo o meu conhecimento. E ainda tem a cereja do bolo. Tem a cereja do bolo que a gente não tocou no assunto, que é o que a gente que você bate nessa tecla direto comigo. Quando você for montar o seu cronograma, seja ele de estudo, seja o que for, quando você for montar seu plano, lembre dos trajetos, das pausas para descanso, das pausas para almoço, para café, porque você não vai tirar nada. Porque geralmente o pessoal não faz isso, né? Tipo, eu tenho um compromisso, eu vou sair pronto, eu vou me deslocar hoje da minha casa ou do meu trabalho para encontrar o Felipe. Eu tenho que ver quanto tempo eu vou gastar no trajeto. Porque aí muita gente chega atrasada no compromisso porque não calculou o trajeto. Exatamente. Tá entendendo? Aí depois mas a culpa é porque eu peguei porque eu vou ao trânsito. Não, pô, a culpa é tua. Porque tu não foi antes. A culpa é tua que é desorganizado. Tem que colocar essas nuancezinhas, pô. Não é só achar que o tempo vai cair do céu. Eu não tenho palavra por conta do trânsito. Inclusive, isso é uma parada muito, muito louca que a gente até discutiu isso semana passada. Infelizmente, né, o podcast não conseguiu subir. Mas a gente falou sobre isso, sobre as pessoas colocarem a culpa dos seus problemas em outras pessoas e nas circunstâncias. Exatamente. Quando você organiza uma agenda que não calcula as circunstâncias do dia a dia, você já vai estar procurando meios para criar desculpas para as suas falhas, justificativas para as suas falhas. Então, assim, se tem uma coisa que eu poderia falar para motivar o pessoal a sair do lugar é o seguinte: amigo, você é um resultado de como você gere o seu tempo e as suas prioridades. Sua vida agora é um resultado claro de como você usou o seu tempo até aqui. Isso é um fato. Então a gente não tem o passado, não tem como consertar mais nada do que aconteceu. A gente não tem o futuro. O que a gente tem é o agora. É como a gente lida com o agora. Eu acho interessante eu vi isso num livro uma vez na casa dos meus avós, dos Alcoólicos Anônimos, que tem uma parada bem interessante, né? A questão do poder superior deles, que fala bem assim: Deus, conceda-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso e sabedoria para reconhecer a diferença. Olha o peso disso. Sim. Olha o peso disso. É isso aí. E aí vai a dica, pô. Você vai criar uma agenda, tenta deixar ela o mais claro possível, o mais prático possível, realista. Não é, vou colocar aqui, eu vou estudar 5 horas hoje. Eu trabalho 8 horas
quando eu chegar do trabalho, não bota nem que vai jantar. Eu quero saber onde é que como é que esse povo faz para se alimentar. Que cria essas agendas mirabolantes. Trabalho, aí dorme 3 horas, 4 horas na noite. E aí bota 4 horas de estudo. Amigo, com uma semana, 2, você já não está mais cumprindo a sua agenda. Então seja realista com sua agenda. É isso aí. Seja claro e seja prático. Aos poucos você vai evoluindo. Até essa questão de criar novos hábitos, a agenda te ajuda a criar novos hábitos. Quando você coloca na agenda, vou ler 10 minutos todo dia quando eu acordar, algum livro ou a Bíblia, 10 minutinhos todo dia. É pouco, é melhor pouco do que nada. Sim. Na outra semana você passa para 20, na outra você passa para 30. E aí, assim vai. Com o tempo, você cria um novo hábito. Gestão do tempo é um desafio, porque não dá para voltar, não dá para rebobinar a fita, né? Eu vou colocar assim, não dá para rebobinar a fita. Você não tem como voltar atrás. Você só planeja para frente. É que nem aquele filme do Adam Sandler. O Clique, né? Aquele filme. E é engraçado que aquele filme lá, o cara tem o poder de controlar o tempo e mesmo assim ele nunca tá satisfeito. Não. Porque essa é a condição humana. Então vamos trabalhar, gente. Vamos tornar essa vida com um pouco mais de significado. Acho que o primeiro passo importante é definir coisas importantes para nossa vida, o que é importante para mim, o que é importante para mim enquanto indivíduo, enquanto cristão, enquanto marido, enquanto pai, né? Então você exerce vários papéis. Então você tem que entender como é que funcionam esses papéis e a partir disso você vai ver que tem muito pouco tempo para administrar para todos esses papéis. E ainda tem uma situação que é tipo como é? Coisas aleatórias, saberes aleatórios. Para tu que não sabe, o cérebro humano ele gasta 30% de energia, ou seja, se tu consome 2.000 calorias por dia, me corrija se eu estiver errado, 600 calorias são destinadas para essa coisinha pequena. No meu caso, meio grande, mas para o cérebro. É isso aí. Então, organizar a tua agenda te poupa tempo e também energia. te poupa energia. Exatamente. Isso aí. Fechou. É isso, né? Tentem, independente da forma que você vai começar a fazer tua agenda, seja ela em post-it, seja ela em planner, seja ela naquela agenda zona grandona, pá, ou como eu costumo usar, por indicação do Felipe, o Google Agenda, tem outros diversos aplicativos na internet, tem o Notes. Dá um jeito de organizar a tua vida, tu vai ver como tua vida vai dar uma mudada. É diferente. É algo surreal. É algo surreal. É de uma forma que é difícil de se explicar a mudança de vida que uma agenda bem organizada proporciona na vida de um ser humano. Verdade. É uma parada fenomenal. Pois valeu, meu amigo. Valeu, meu amigo. Obrigado pelo encontro. Valeu, gente. Vou pensar aí se eu te chamo próxima semana. Vê aí se tua agenda está... Se tu vai ter um tempo na tua agenda. É sobre isso, amigo. Tamo junto. Até o próximo encontro.